mais estruturais, que elas são fruto de uma história de longo prazo, por isso que eu coloquei no subtítulo, né, ao longo dos séculos. Então a gente entender que a geopolítica de hoje, ela tem uma série de heranças do passado, ela não nasce com o governo que foi eleito agora, em cada um dos países, né? Então isso é fundamental. Então por isso que eu começo por aí, pensando numa construção cronológica mesmo, começar do passado até chegar nos conflitos geopolíticos atuais, tá? Lá no grupo de WhatsApp, eu compartilhei ontem à noite, né? Talvez não no melhor momento da semana, né? Logo depois do jogo do Brasil, mas foi o momento que eu tive para fazer isso. Eu compartilhei lá um link de um site chamado Padlet, que é como um mural, né? Que é o que eu consegui encontrar para poder colocar materiais para vocês. Tentei outras alternativas, mas não dava, tinha que fazer alguns cadastros e tal. Então, por enquanto, vamos usando lá. E é um mural, ele tem alguns limites, você não consegue pôr arquivos muito grandes, tal. Então, talvez com o tempo a gente tenha que mudar, mas por enquanto vamos usando ele. E aí o primeiro arquivo que tem lá, da esquerda para a direita, que eu adicionei ontem, são mapas, né, mostrando esse processo de colonização, descolonização. O segundo arquivo são mapas que estão aqui nessa apresentação. Mas o primeiro arquivo, na verdade, é uma linha do tempo que eu fiz para utilizar nas minhas aulas, tal, em que é um resumo, né? E é aquilo, uma linha do tempo, ela é sempre uma escolha. É claro que você tem que deixar um monte de coisa de fora para fazer um resumo que vai caber ali numa folha, né? Que seria com uma folha A4, numa folha de sulfite, um processo histórico complexo. Você vai botar ali numa linhazinha, né? Que não é nenhum texto, num texto já é difícil, imagine numa linha. Então, claro que é sempre muito resumido, tem muita generalização, mas é só, eu fiz aquilo para conseguir ajudar os meus alunos a se localizarem no tempo, né? Então, eu coloquei aquilo ali que é para mostrar para vocês que o que a gente vai discutir aqui está nas duas últimas partes daquela linha do tempo, que é a período, né, moderno e contemporâneo. Contemporâneo é o que nós estamos até hoje, né? Que começa lá no século XVIII, onde nós estamos até hoje, e o moderno, que antecede esse, né, é o período onde começa a colonização, começa o domínio da Europa sobre o resto do mundo, que vai construir, moldar muito desse mundo que a gente vive até hoje. Então, inclusive existe um debate que está bastante na moda assim nas universidades, né? Que é de dizer que a gente não deve contar a história só a partir da Europa, que a gente precisa recuperar um olhar indígena, no caso do Brasil, né? Ou de povos originários de vários lugares do mundo, o olhar da tradição das nações africanas que foram escravizadas nesse período. Então, ou seja, que é parte da descolonização também recuperar um olhar de quem foi derrotado, digamos assim, nesse processo, né? Que foi escravizado, que foi submetido. Isso é valioso, é verdade. Porém, é aquilo, a gente não pode ignorar que o que vai se tornar dominante no mundo, que é o sistema capitalista, esse jeito de organizar as coisas, ele nasce na Europa. Então, aquela linha do tempo que está lá no Padlet, depois vocês dão uma olhadinha lá, eu até coloco no título entre parênteses lá, é a, é a história do mundo a partir da Europa, né? Aliás, eu vou ver se eu consigo acessar para mostrar essa linha do tempo para vocês, né? Porque eu estou citando uma coisa que vocês não estão vendo, aí é complicado, né? Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Nesse.
Computador que às vezes é bastante lento. Hum, eu acho que eu salvei em outro lugar. Hum. Bom, enfim, gente, eu não vou ficar procurando isso aqui agora, porque tá em outro lugar e aí a gente vai perder muito tempo com isso. Mas eu só estou fazendo uma relação aqui com o material que eu coloquei lá, para vocês darem uma olhada depois. Até porque na conversa da semana passada eu perguntei, né? Quando vocês achavam que se iniciava o período de colonialismo, eu anotei aqui. Então, né, teve respostas depois da escravidão, século XX, século XV, né, tal. Então, até para ajudar nessa localização assim, de séculos e de quanto tempo a gente está falando, qual a duração desses processos todos, eu resolvi colocar aquela linha do tempo lá, depois vocês dão uma olhadinha. E mas assim, basicamente o que a gente está falando que a gente vai falar daqui para frente, é um processo que tem mais ou menos aí 500 anos, né, um pouco mais de 500 anos de história. Então, a gente está pegando ali o início do capitalismo mercantil, do capitalismo comercial, em que as nações da Europa vão sair da Europa para expandir os seus negócios e com isso vão submeter os outros povos e criar isso que é o tal do colonialismo. E aí eu pensei, bom, eu vou começar essa conversa levantando algumas definições de colonialismo para levar para a aula, né? Então, aqui a gente tem uma definição, por exemplo, do Walter Rodney, né? Nesse livro Como a Europa Subdesenvolveu a África, ele vai dizer, né? O colonialismo significou o estabelecimento da soberania política sobre o território de outro povo com o propósito da exploração econômica. Acho que é uma definição bem direta, talvez uma das mais diretas que eu já encontrei sobre colonialismo, né? Que até organizando esse material, eu percebi como muitas vezes a gente lê estuda sobre um assunto, mas nem sempre a gente acha uma frase que nela esteja sintetizada um processo como esse. E aí eu comecei a pegar coisas que eu já tinha lido, né, pesquisar por definições que sintetizassem esse processo. Então eu trouxe algumas. O Walter Rodney, ele era um historiador e um militante, né, da luta contra o colonialismo da Guiana, né, lembrando que a Guiana é um pequeno país na América do Sul, faz limite ali com o Brasil, né, na parte mais ao norte da América do Sul, né. É um país que foi colonizado primeiro pela Holanda e depois a Holanda cedeu esse território para a Inglaterra, né. Então é um país que foi colonizado duas vezes, digamos assim, né. Foi colonizado por um país e depois entregue para outro também europeu. E aí o Walter Rodney, ele era uma liderança política, e como várias outras lideranças políticas, foi assassinado aí bem jovem, acho que ele tinha uns 38 anos, se não me engano, lá na Guiana mesmo. Tá? Então é uma definição, me parece que ela é bastante direta, né? Não sei se tem alguma palavra aí que vocês não conhecem, se para vocês essa definição tá nítida. O que vocês podem me dizer aí? Tá nítido? Precisa parar, explicar ou essa frase faz sentido para vocês? Me digam aí para eu saber em que pé a gente está. Deu para entender sim, Vitor, perfeitamente. Então, beleza. Aqui é uma frase do Frantz Fanon. O Frantz Fanon também era um militante anticolonial, né? O Frantz Fanon ele nasce na Martinica, que é uma ilha, mas aí ele vai fazer a vida dele no sentido da militância política dele
primeiro como psicólogo, né, nessa área psiquiátrica, ele vai atender pessoas na África, na Argélia, né, tanto Martinica quanto Argélia eram colônias francesas, e ali, ao fazer esse atendimento aos argelinos, ele vai perceber o quanto não dá para tratar a questão psíquica apenas de uma forma individual e pegar debates dessa ciência lá da Europa e trazer para uma colônia na África como se os problemas das pessoas fossem os mesmos, a construção da subjetividade fosse a mesma, né? Então ele vai perceber o quanto ser um profissional dessa área de saúde mental na África era diferente do discurso acadêmico que os europeus faziam sobre essa ciência. Então, é interessante que o Frantz Fanon ele vai trazer um outro aspecto do colonialismo, né? O colonialismo não se satisfaz apenas em manter um povo sob seu domínio. Porque ele vai fazer um debate de que, para além daquilo que o Walter Rodney falou, né? Não que ele fizesse uma resposta direta, eu estou fazendo essa relação aqui, mas para além dessa ideia mais imediata que a gente tem de que o colonialismo é um domínio político sobre uma terra que era de outro povo, com a função de retirar riquezas de lá, né, fazer a exploração econômica, tem também um aspecto da subjetividade, da necessidade de você, até para você manter esse domínio, você tem que levar também e impor a sua cultura, a sua religião, sua forma de ver o mundo, né? Então ele vai fazer um debate também sobre a subjetividade criada pelo colonialismo. É importante falar, gente, assim, que o Frantz Fanon hoje ele é um ator muito citado, porém às vezes ele é citado de forma pela metade, digamos assim, né? Porque para além desse trabalho profissional dele na área da saúde mental, o Frantz Fanon ele era assim um militante, né, da causa da descolonização da Argélia. Então ele vai participar das lutas, né? A Argélia ela viveu uma guerra, né, muito dura com a França para ficar independente, né? A Argélia está ali no norte da África, ali perto da Líbia, tal. E ela vai ficar independente da França depois de uma guerra, né, de uma luta armada muito dura. E o François não participou disso, né, por questões de saúde, mas ele participa das lutas. Então é importante falar isso, porque apesar dele ser uma pessoa da área da saúde mental, da saúde psíquica, mental, e falar muito disso nos livros dele, falar muito do racismo, ele não era só isso. Ele sabia que o colonialismo não era só subjetividade, né, que tem um caráter objetivo muito determinante, que é a exploração econômica, o domínio militar, né, porque hoje em dia François Fanon tem sido, felizmente, né, tem sido levantado aí em vários grupos universitários, acadêmicos, mas às vezes de forma um pouco incompleta, como se ele fosse só um cara que debatesse racismo e colonialismo do ponto de vista da saúde mental, mas ele também fazia o debate político a ponto de ter entrado na guerra de independência da Argélia. Tá? Próximo. Vamos ver como é que muda aqui. Agora foi. Deu uma travadinha, agora foi. Bom, por algum motivo que eu não sei, a imagem que eu coloquei aí do Marx ficou borrada. Quando eu coloquei, parecia que estava boa. E aí, uma outra definição de colonialismo um pouco mais extensa, né, mas bastante precisa, é do Karl Marx, né, que ele vai dizer que o colonialismo é a descoberta das terras auríferas e argentíferas da América, o extermínio, a escravização e o sepultamento nas minas da população indígena, o começo da conquista e saque das Índias Orientais, a transformação da África em um cercado para
de peles negras caracterizam a aurora da era de produção capitalista. Então, essa definição do Marx é bastante interessante porque ele não vai falar do colonialismo como algo solto no tempo e no espaço, né? Ele já vai isso geograficamente, né? Vai citar aí, então, as Índias Orientais, né? E a África. Então, já dando um pouco mais de nome aos bois, né? De alguns dos povos que vão passar por esse processo colonial. Ele no caso aí, ele não cita especificamente o período disso, mas ele já cita a localização e vai acontecendo. Certo, gente? Alguma dúvida? Tá ficando compreensível aí? Estão enxergando bem? Só me deem um ok aí, porque a gente realmente fica meio no escuro quando a gente está reproduzindo alguma coisa na tela. Aqui. Aqui tá suave, Vitor. Pode continuar, tá de boa. Tá. Beleza. Aí só para talvez dessa citação aí a palavra mais estranha, né, sejam auríferas e argentíferas, né, que é relativo, gente, a as terras onde foram encontrados os metais preciosos aqui na América, né, de ouro e argentíferas. Então é interessante porque ele já está colocando esse processo de colonização da América com o principal objetivo de retirada dos metais preciosos daqui, a escravização indígena e africana, né? E o saque que ele chama de dízia, tá? E aí a gente vai ver isso, vai dar para ver isso nos mapas que eu vou mostrar daqui a pouco, mas tem mais uma citação. Eu falei aí de autores de fora do Brasil, Rodney e o François Fanon são autores do século XX, né, que morrem jovens ainda ali no meio do século XX. O Marx antes ainda, né, período anterior ainda, né, século XIX, e agora essa citação é de um autor brasileiro, né, ele era professor da USP e que já fez suas pesquisas já no final do século XX, começo do século XXI, que é o Fernando Novaes. Então, legal porque é uma referência mais próxima da gente aí. É um brasileiro que estudou isso. Ele vai dizer que as relações coloniais podem, na verdade, ser aprendidas em dois níveis. As várias... saiu errado, escrevi errado, desculpem. Várias potências colonizadoras. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Províncias Unidas dos Países Baixos. Segundo, no movimento concreto de circulação de uma para as outras, isto é, no comércio que faziam entre si e nas vinculações político-administrativas que envolviam. Fernando Novaes, ele vai fazer uma pesquisa, um trabalho de pesquisa muito sério, muito bom, em que estão expostos nesse livro aí, Estrutura e Dinâmica do Antigo Sistema Colonial, e ele também tem um livro que chama Brasil e Portugal, na crise, alguma coisa assim, depois eu passo certinho o nome, em que ele vai verificar como as legislações, que é o que ele está dizendo aí, né? Ou seja, como as leis, o que é legislação ultramarina? Aquelas leis que falavam, colocavam regras sobre a circulação dos navios aí pelos mares, como a legislação ela vai representar, ela vai demonstrar o embate que existiam entre essas potências colonizadoras, né? Então a gente em geral aqui no Brasil a gente fala, claro, né, com toda a razão do papel de Portugal na colonização, e depois a gente fala da Inglaterra, porque a Inglaterra ela vai ter um papel fundamental no fim da escravidão no Brasil, né? A Inglaterra vai ajudar a pressionar pelo fim da escravidão no Brasil.
não por um traço de bondade, né, de moralidade, mas por interesses econômicos, né? Como era o país onde mais estava se desenvolvendo a indústria, atrapalhava a indústria é necessário, né, produzir em grande escala, e se você produz em grande escala, você precisa vender para muita gente. Então era necessário um mundo em que as pessoas fossem consumidoras, né, e só dá para consumir se você é um trabalhador assalariado. Se você é um escravo, você não compra nada. Então tinha um interesse da Inglaterra em influenciar no fim da escravidão nos países aí coloniais, né? E também por uma relação que Portugal tinha com a Inglaterra, né? De uma certa dependência econômica também nesse período. Então a Inglaterra, logo depois que o Brasil fica independente de Portugal, a Inglaterra rapidamente passa a ser o país, o principal parceiro comum que o Fernando Novaes estudou, né? E aí um outro país que ele fala bastante nos escritos dele, que às vezes a gente não pensa, a gente pensa em Portugal, Espanha e Inglaterra só, né? Baixos, que a gente chama popularmente processo. Porque a Holanda tinha, ela passou a ter muita influência, porque ela vai criar empresas comerciais para fazer esse leve trás de matérias-primas e de produtos manufaturados, né? Então, de matérias-primas da colônia para as metrópoles e de produtos beneficiados ou artesanais ou já manufaturados das metrópoles para as colônias, né? E como a Holanda ela vai criar, a gente não pensar na Holanda como um país colonial, né? Mas ela é. E aí é interessante porque ele vai realidade, né? Ah, não, era colônia porque, né? Não, ele vai atrás de documentação para comprovar, né? Fazer o trabalho ali do historiador mesmo de comprovar com evidências históricas de que esse processo existia. E é importante insistir nisso, gente, porque se vocês, claro, vocês estão estudando para fazer o vestibular, e aí depois, né, cada um vai para a sua área, mas se alguém do cursinho resolver ir para a área de humanidades e tal, tem uma tendência nas faculdades, e não só nas de humanas, de qualquer faculdade, de às vezes pegar coisas que já foram estudadas, é, rever os estudos, né, fazer uma análise crítica e de repente encontrar falhas. Só que às vezes essas falhas não existem. Às vezes a resposta que foi dada num estudo, necessidade de aparecer com uma novidade, né? Ah, foi feito um estudo aqui, vai sair um artigo que vai recontar a história e tal. Muitas vezes se dá ênfase como se o que já foi estudado tivesse errado. Para criar uma novidade, para vender livro, para escrever artigo, para aparecer num jornal, ou até por motivações políticas também, né? Então, nas humanidades, né, para quem vai fazer, se alguém quiser fazer história, geografia, ciências sociais, existe às vezes uma tendência de querer dizer, olha, esse período aí que das grandes navegações, que os países europeus vão para outros lugares do mundo, isso aí não era bem capitalismo ainda, é um período de transição, tal. Então, uma tentativa de desmontar uma explicação já bem, uma explicação que responde bem ao que foi o processo histórico, que o Novaes
na sua amplitude, né, no seu momento, não era o capitalismo no seu ápice, mas já era assim capitalismo. Era, você pode chamar isso de mercantilismo, capitalismo comercial, mas era assim já o processo de início do capitalismo, né? Que e para que os países necessário primeiro que eles explorassem as colônias para poder criar suas indústrias depois. Então, esse processo ele é fundamental para a gente entender o capitalismo que veio depois, que vem até hoje. Então, às vezes tem umas modas acadêmicas aí que querem dar outros nomes para as coisas, é, com uma aparência de que está modernizando os estudos tal, e às vezes você está jogando uma boa explicação fora. Então, o Novaes ele tem uma importância de ter, com muita qualidade nas pesquisas dele, ter, né, de mostrado que não, isso aqui é mercantilismo, isso aqui já era um raciocínio, já era uma forma de pensar o mundo que vai originar o capitalismo, né, vai garantir a acumulação de dinheiro nas colônias para criar o capitalismo. Depois, primeiro que a gente vai ver ao longo das próximas aulas aí, certo? E aí ele vai dizer, isso fica visível nas leis, mas não só no decreto de circulação. É analisar mesmo quantos navios saíam do Brasil, com quais riquezas naturais, aportavam em quais portos da Europa, lá essas riquezas eram utilizadas por quais elites econômicas de Portugal, da Inglaterra, então analisar mesmo o comércio. Então, as regras sobre os comércios e o comércio em si, é isso que ele está chamando de movimento concreto de circulação. É como a coisa se dava de verdade. Até porque tinham leis que eram desrespeitadas, né, gente? Se a gente analisa as leis sobre tráfico negreiro, o desrespeito era enorme, né? Porque já na fase final da escravidão no Brasil, tinham leis proibindo que chegassem, simplesmente foi o período, olha que loucura, no século XIX, antes de acabar a escravidão, né, antes da Lei Áurea em 1888, várias legislações foram feitas para ir encerrando a escravidão aos poucos, digamos assim, né? Então, a lei que proibia que pessoas de mais de 60 anos fossem escravizadas, lei que proibia que quem nascesse a partir dali fosse escravo, né? Então, a lei de sexagenária, a lei do ventre livre, e tinha a lei que proibia tráfico de novos escravos. Então, quem é escravo aqui já é, mas não pode trazer novos escravos. E essa lei foi completamente desrespeitada, porque no século XIX foi, em vez do tráfico diminuir, ele aumenta. Até porque, como começa a ficar nítido que a escravidão, mais hora, menos hora, vai acabar, então eles aceleram esse tráfico para ganhar. Não adianta só estudar a lei, você tem que estudar a lei e o quanto ela compete ou não com a realidade, né? Certo, gente? Tranquilo até aqui? Alguma questão? Algum comentário? Aqui tá de boa, Vitor. Pode Tá de continuar. boa? Estão me ouvindo, né? Tá bom. Só um minutinho que eu vou pedir um copo d'água aqui para os meus filhos aqui, rapidinho. Filho, você consegue trazer um copo de água para o papai, por favor? Obrigado. Então, vamos lá. Dar continuidade aqui. Esse aí é o Novaes, tá? É o Fernando Novaes. Aqui não é uma frase dele, né? É uma coisa Novaes que é: o colonialismo foi um sistema de organização da produção e do comércio colonial subordinado aos interesses das metrópoles europeias, destinado a promover a acumulação de um resumão disso que a gente está falando, né?
E aqui algumas características importantes do que é o tal do colonialismo, então, no final das contas, né? A colônia, ela existia em função da metrópole, vigorava o exclusivo metropolitano. O que isso quer dizer? O exclusivo metropolitano é o seguinte: o Brasil só podia comercializar com Portugal. Se comercializasse com outro país, era considerado um crime, um tráfico por fora da lei, né? E os outros países aqui da América do Sul só podiam comercializar com a Espanha, né? E assim por diante. Obrigado. E isso era fundamental para que se mantesse esse controle e esses ganhos da metrópole, né? Porque a metrópole vai pegar esses produtos, beneficiar eles, transformar eles num produto mais bem acabado, vender para as colônias, né, e ganhar muito dinheiro com isso. Então, isso é exclusivo colonial, é a obrigação do país colonizado a só vender, a só comercializar, né, só vender e comprar do país colonizador. Então, essa era uma característica importante do colonialismo. O sistema colonial integrava o mercantilismo europeu e contribuiu para a chamada acumulação primitiva de capital. Acumulação primitiva de capital, gente, essa expressão, ela significa, ela expressa, melhor dizendo, esse processo em que a Europa vai acumulando dinheiro e esse dinheiro depois vai ser aplicado na criação de indústrias, que vai ser fundamental para o avanço do capitalismo, né? Porque, num primeiro momento, o capitalismo está concentrado no comércio. Por quê? A produção, nesse período do mercantilismo, a produção das coisas, ela ainda tem uma base ainda muito artesanal, né? Então, seja produtos que eram feitos com materiais da própria Europa ou produtos que eram feitos com materiais que saíam daqui da América, eles tinham ainda um jeito de ser produzidos ainda muito artesanal. E esse jeito artesanal de produzir vinha lá das oficinas, né, dos artesãos feudais, né? Lembrando que o feudalismo é o sistema, modo de produção que existia antes da Europa. Saísse do feudalismo e migrasse, né, criasse o capitalismo, ela precisou acumular capital. Num primeiro momento, esse acúmulo de capital se dá na própria Europa. Como? Esses comerciantes que vão enriquecendo, né, que vão acumulando capital, eles vão começar a se apoderar das coisas. Então, por exemplo, as terras, que até então elas eram chamadas de terras comunais, uma terra de uso de todos os servos lá dos feudos, ela começa a ser privatizada, né? Começa um processo de cercar a terra, que até então essa ideia mal existia, né? Essa concepção de cercar um pedaço de terra e tratar a terra como mercadoria. Então, primeiro eles vão cercar as terras, privatizar as terras na Europa, criar a chamada usura. O que era a usura, né? Era emprestar dinheiro a juros, então isso que os bancos fazem hoje. Então, dentro da própria Europa, né, a burguesia, essa classe que vai surgir do comércio na Europa e vai acumular dinheiro, ela vai criando outras formas de ganhar dinheiro. Ela vai ganhar dinheiro emprestando dinheiro a juros, cercando as terras, mas ela ainda não tem o domínio sobre a produção das coisas, né? Quem produz as coisas ainda são artesãos. Então a gente está num período de transição em que algumas coisas já têm mais características do capitalismo e outras coisas ainda têm um pé lá na Idade Média, no feudalismo. Então o capitalismo ele vai se completar, ele vai se tornar um sistema completo de dominação social quando a burguesia, né, além de dominar o comércio, vai dominar a produção. E como que ela vai dominar a produção? Acabando com os artesãos e criando grandes indústrias, né? Então, a industrialização, para além de ser um processo, claro, de
criatividade humana, de criação de grandes máquinas e tudo mais, ela é um processo em que os artesãos vão ser destituídos, né, da sua função de classe que produz as coisas na sociedade para virarem assalariados. Os artesãos e também muitos dos ex-servos que estão perdendo a sua subsistência por conta daquela privatização das terras. Então, tem um primeiro processo de acumulação de dinheiro na própria Europa, como de uma classe pela outra, né? Então, quanto mais a burguesia avançava no acúmulo de terra, de dinheiro, mais ela ia tirando a possibilidade de trabalho desses artesãos e desses servos, né? Isso é fundamental para a criação da classe trabalhadora. De onde que vai surgir a classe trabalhadora? Exatamente do fato de que, se ela não tem mais terra, né, para ser um servo, se ela não tem mais uma oficina e as próprias ferramentas, sobra a capacidade de trabalhar, sobra a força física e a capacidade de raciocínio, mas não se tem mais terra, não se tem mais ferramenta, né? Então vai surgir uma classe que ela precisa trabalhar em troca de um salário. Somos nós, a classe trabalhadora, né? Então, a acumulação primitiva, ela se dá desse jeito na Europa, e depois que tudo isso que acontece na Europa já não é suficiente para o capitalismo crescer, ele vai para fora da Europa, né? Vão ser criadas as grandes navegações para que esse processo de acumulação, porque o capitalismo, gente, uma das características dele é a necessidade de crescer sem parar, de acumular cada vez mais. É uma característica desse modo de produção que a gente vive. E aí, as grandes navegações, a saída dos europeus, né, num primeiro momento, espanhóis e portugueses, e depois outras nações, né, vai se dar exatamente para retirar a riqueza de outros lugares, para levar para a Europa e ampliar esse processo de acumulação de dinheiro. Então, é isso que é a acumulação primitiva de capital, para utilizar essa riqueza acumulada para poder criar as grandes indústrias. E aí ganhar dinheiro não só vendendo os produtos, mas colocando pessoas para produzir dentro das suas regras, dentro da sua empresa, com as suas máquinas, com as suas ferramentas. Né? Em troca disso, se paga um salário, e é claro, né? O salário ele é fundamental para que o trabalhador sobreviva, mas ele não representa tudo que o trabalhador produz. E é por isso que o patrão, o burguês, o dono da indústria vai ter lucro, né? Da onde vem o lucro da indústria? De uma parte do trabalho do trabalhador que ele não paga, que ele retém para si, né? Então, o que um trabalhador produz numa indústria é suficiente para pagar o salário dele e muito mais. A parte que não é paga a ele é o lucro do capitalista. E para que isso acontecesse, foi necessário acumular capital, né? E aí essa acumulação se dá primeiro na Europa, nesse processo que eu falei rapidamente aqui, e depois no capitalismo, indo para outros países para retirar a riqueza de outros países, certo? Vou tomar uma aguinha aqui, gente. Então, a produção colonial era orientada para o mercado externo e não para atender às necessidades internas da colônia. Isso é uma característica das colônias que deixa heranças até hoje. No Brasil, dá para se produzir, do ponto de vista da agricultura, enorme. E ainda assim a gente tem uma alimentação cara, se a gente pensa quanto fica a compra que a gente faz no mercado, né, todo mês. Por que isso acontece? Porque uma boa parte da produção agrícola do Brasil é para vender para fora. Então, o que fica aqui dentro fica com inflação, fica caro, né? Então, um país que em 2026, né, mais de 200 anos depois da sua independência, continua tendo uma produção econômica
que privilegia vender para fora do que para dentro, né? Então, as grandes fazendas do agronegócio produzem soja para vender mais para fora do país do que alimento para dentro, por exemplo. E isso tem uma influência direta no preço da alimentação dentro do Brasil. Então, é um exemplo aí rápido, aí, bem nítido de que o colonialismo oficialmente acabou, né? O Brasil é um país independente e tal. Isso não pode ser deixado de lado, né? Não pode. Ah, não, o Brasil hoje ele é tão dependente quanto ele era no século XVIII, XIX. Não, não está certo, né? A gente tem que considerar as coisas como elas são. O Brasil é sim um país independente. E isso é importante em vários níveis. Porém, a colonização deixou várias várias heranças que até hoje as nossas características. Vou passar para o próximo. Estão vendo o mapinha aí, gente? Sim. Sim? Então temos aí, ó, um mapa de 1800. Então lembrando, né? A gente está falando de um processo de colonização que vai começar no finalzinho do século XV, mas vai ganhar tração mesmo no século XVI, ou seja, ali em 1500 e tanto, né? Não à toa o Brasil se considera, né, que o início da colonização no Brasil, a chamada descoberta do Brasil, entre aspas, né? Ela é em 1500, e aí a gente tem 300 anos depois disso um mapa com áreas coloniais consolidadas. Então, vocês conseguem ver meu cursor aí, a setinha com uma bolinha azul? Vocês também enxergam isso quando eu mexo assim? Sim, dá pra ver aqui. Tá vendo a setinha? Então, esse mapa aqui, o que que eles fizeram? Eles pintaram a cor das metrópoles e das colônias com a mesma cor, né? Então a gente tem aqui Portugal, que é esse verdinho aqui pequenininho, e que estava aqui, ó, colonizando o Brasil. Ah, mas esse Brasil tá estranho, tal, sim, gente, porque o território brasileiro no início da colonização, ele era muito menor do que ele é hoje, né? Tinha uma linha aqui, que era o Tratado de Tordesilhas, que dividia à esquerda o que era da Espanha e à direita o que era de Portugal. Então, o que hoje é o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, certo? O Acre, o Amazonas, Rondônia, Roraima, nada disso fazia parte do Brasil. Era tudo parte da colônia espanhola. Só que os portugueses e os brasileiros foram desrespeitando esse tratado, essa linha que passava mais ou menos aqui, e foram entrando para oeste, foram entrando aqui, principalmente na Amazônia, e depois, através de acordos, né, com a Espanha e depois com os países vizinhos aqui, o Brasil conseguiu expandir seu território. Então, aqui o Brasil ainda não era do formato que é, porque o atual território do Brasil foi se formando aos poucos por essa invasão aí do lado espanhol, sobretudo na parte norte do país. No sul, como a presença aqui espanhola era muito mais intensa, o sul do Brasil não conseguiu se expandir tanto quanto o norte, né? O norte, como a parte amazônica ainda não era tão explorada pelos espanhóis, ela foi mais expandida, né? Então, hoje a gente tem aí a tal da Amazônia brasileira, né? Lembrando, a Amazônia ela não existe só no Brasil, porque ela é uma formação natural e a natureza não respeita a fronteira desenhada pelo ser humano, né? Então não tem só a Amazônia e outros países, né? E mas no início da colonização nada disso era português/brasileiro.
vai ter uma expansão aqui, depois a consolidar tudo isso aí no Brasil. Aqui, tudo que está em amarelo, colônia espanhola, então aqui está a Espanha aqui, ó, de amarelinho, aqui na Europa, e aqui todos podem dizer, pô, mas aqui hoje é Estados Unidos, sim, né? Uma boa parte dos Estados Unidos hoje já foi colônia espanhola. Depois da independência dos Estados Unidos, eles vão tomar uma parte do que era México para eles, tá? E vão da América, né? Então aqui podem ver que não aparece como Inglaterra, porque os Estados Unidos já tinha ficado independente. Os Estados Unidos vai ficar independente ainda no final do século XVIII. Então já aparece aqui como Estados Unidos. Mas está aqui, ó, tá em inglês, né? Reino Unido, United Kingdom, que é essa área aqui. E aqui, ó, onde hoje é Canadá, né? Era colônia dos ingleses. Que mais? E aí eu tô falando da América, gente, mas reparem que aqui, ó, várias áreas da costa africana, né, também foram sendo criadas colônias. Então, a França, que está aqui, vários pontos aí coloniais, com a colonização de Portugal na África, né? Aqui é Angola, não à toa Angola também fala português, como nós. Aqui, colônias britânicas, né? Do Reino Unido. E na Ásia também. Aqui, essa pontinha da Ásia, gente, é a Índia, ingleses aqui na Índia e também de portugueses, mas depois toda a Índia vai ser um território colonial inglês. Mas reparem como esse processo está muito mais avançado na América, nas Américas, na África ou na Ásia. Né? Também tem essa parte aqui, ó, do encontro da Ásia com a Oceania, que também estava sendo colonizado, né? Mas na América. E aí, o que acontece? A maioria dos países americanos, eles vão se tornar independentes no século XIX. Então, eu peguei uma imagem aqui, gente, e aí é o seguinte, ó, é uma imagem daquelas feita de IA, que eu peguei no Instagram mesmo, sabe? Eu acho que não tem problema, o importante é os dados estarem corretos, né? Então, do mesmo jeito que eu peguei esse mapa aqui, em sites bem comuns, assim, de educação tal, esse aqui eu peguei no Instagram, né? Talvez a página até seja meio monarquista pelo nome, né? Trama Rema. O importante é que os dados aí estão certos. Então, reparem, ó, Peru 1821, México 1810, Colômbia 1810, Argentina 1816, Chile 1818, Bolívia 1825, Venezuela 1811, Equador 1822, Brasil 1822, Estados Unidos, né, pode, como eu falei, ó, 1776, é o único que tem 17 aí na frente, né? Haiti 1804, lembrando que o Haiti foi o único país em que foi o primeiro e único país em que a independência foi feita totalmente por escravos, né? Eles vão expulsar os colonizadores e fazer a independência do país, os próprios escravos, né? Não à toa depois o Haiti é relegado, né? Deixado de lado pelas grandes potências como uma forma de não se tornar um exemplo da rebeldia dos escravizados, né? E Cuba é o país aí dessa lista. É claro que não estão todos os países aqui, né? São alguns países da América, faltam outros. Mas aqui Cuba, ó, 1902, né? A independência de Cuba já é no século XX, tá? Que, aliás, a história da independência de Cuba é muito interessante, muito forte, porque uma parte enorme da população se envolveu na guerra contra a Espanha.
Muita gente morreu, uma parte grande da população de Cuba morre na luta de independência. Então é uma luta de independência muito popular, diferente do Brasil, em que a independência se dá, né? Quem vai fazer a independência é Dom Pedro, que era filho do rei de Portugal, então é uma independência, mas que contém uma... em história, se fala sobre continuidades e rupturas, né? Num processo histórico, o que tem de continuidade com o passado e o que tem de ruptura é uma mistura dos dois. E menos de ruptura do que outros países. Cuba já é diferente. Foi uma luta popular, e isso vai acabar preparando o país para a revolução que vai vir em 1959. Então, Cuba fica independente em 1902, e em 1959 tem a revolução, que num primeiro momento era uma revolução nacionalista, democrática, radical, mas que depois vai se transformar numa revolução socialista, né? A famosa revolução tem a participação do Che Guevara, liderada pelo Fidel Castro, Raul Castro, né? Que vai mudar os rumos do país aí até hoje. Então, essa história cubana, ela a independência dela tem um peso muito grande na formação do pensamento do país, com um olhar assim de luta, pela soberania, de tomar as rédeas do país na mão, né? Então, isso explica muito de algumas diferenças aí de participação popular na política que a gente tem em Cuba. Mas eu coloquei essa imagem, gente, para mostrar para vocês o quanto o século XIX ele vai ser colonização de independência. E aí, assim, outra coisa que tem nessa imagem aí é tem o nome do país, a data oficial, né? É claro que a data ela é sempre um momento, mas esses processos não se dão num dia só, né? É uma marca. O país do qual se acabou com a colonização, então, na verdade, praticamente todos aí são da Espanha, só os Estados Unidos que é da Grã-Bretanha, e do Brasil que é de Portugal, né? E o Haiti também que é da França, né? Diferente. E além disso tem a imagem aí das lideranças, né? Então, tem no Brasil Dom Pedro, né? Na Argentina aí é o San Martín, e assim por diante. E aí vocês podem reparar que vários países têm a mesma figura que é o Simão Bolívar, tá? Não é que desenharam vários caras parecidos, não, é o mesmo cara, né? O Simão Bolívar, ele vai liderar a independência de vários países da América, né? Da América do Sul, sobretudo. Não à toa, quando um governo da América do Sul tem um discurso mais de esquerda, de soberania popular, de controle das riquezas naturais, de não permitir que potências estrangeiras usem esses recursos de qualquer maneira, tal, muitas vezes é chamado de um discurso bolivariano, né? Então, era chamado de bolivarianismo, fosse um novo momento dessa luta que o Simão Bolívar fez lá atrás, né? E que redundou aí na independência da Venezuela, do Peru, da Colômbia, do Chile, da Bolívia. Então, ou seja, né, ele foi um líder de independência de toda essa área dos Andes aí, que vem da Amazônia, do norte da América do Sul, e vem descendo pelos Andes ali, né, num período, boa parte disso era chamado de Peru, em Colômbia, e depois foi então, uma figura fundamental aí na independência, né?
Vamos lá, dando continuidade aqui. Deixa eu ver que horas são. Beleza. E aqui, gente, para finalizar, aqui são para finalizar, são mais 2 mapas, tá? Então, aqui é o mapa de como estavam os impérios coloniais em 1870. Então, reparem, 70 anos depois daquele outro mapa. Reparem que a América agora está praticamente toda descolonizada, né? Está toda independente, melhor falando, porque descolonização é um processo mais complexo. Está praticamente toda independente. O amarelinho aqui, ó, é Cuba, tá? Que ainda tinha um domínio espanhol. E aqui as Guianas, que na verdade até hoje tem não ficaram completamente independentes, né? Guiana Francesa, tal. Mas boa parte aí da América já está independente. Por outro lado, reparem que a Índia, que tinha um início de colonização aqui, agora a colonização dela é total pela Inglaterra. Tá? A minha legenda, que eu acho que para vocês não tá, mas vocês estão conseguindo provavelmente ler aí que o marronzinho é Inglaterra ou Grã-Bretanha, não sei como é que tá escrito, é o Reino Unido. Então aqui, ó, África do Sul. Né? Por que a África do Sul fala inglês? Porque foi colonizado pela Inglaterra, né? Índia e Austrália, certo? Austrália aqui. A Holanda, né? Países Baixos, melhor dizendo, que inclui a Holanda, aí, ó, com uma grande área também de colonização aqui na Oceania, certo? E reparem que aqui, ó, a Guiana, que eu estava falando lá do Walter Rodney, lá no início, opa, voltei aqui sem querer, já tinha sido entregue para os ingleses, né? Reparem aqui, ó, certo? E aí tem um domínio português aqui na costa africana, em Madagascar, né? Essa aqui é a ilha de Madagascar. Ainda existia o Império, estava aqui, ó, entre o norte da África e o que a gente chama de Oriente Médio, né, ou Ásia Menor, Ásia assim, Oriente Médio ou de Ita, Catar e outros países árabes, né? E na época ainda existiu o Império Otomano. O Império Otomano vai deixar de existir, vai ser de a Guerra Mundial, né? É curioso que às vezes a gente vê esses nomes Império Otomano, parece que é uma coisa super antiga, mas na verdade no final do século XIX, início do século XX, ainda existia Império Otomano, né? Certo? Então aqui tem ou seja, existe um recuo da colonização nas Américas, mas um avanço da colonização na Ásia e na África. E esse avanço ele vai se completar de vez aí na virada para o século XX. Então aí vocês veem a África completamente colonizada, né, da Ásia e da Oceania. Então aqui a gente tem a Bélgica, que era um país que não aparecia nos outros mapas, aparecendo aqui, ó. Então o que acontece? Esse período, que é chamado de neocolonialismo, ou novo colonialismo, ou imperialismo, os dois nomes estão corretos, tá? Depende do autor. Novos países vão, outros países europeus, não novos países, mas as colônias. Então reparem que a Bélgica, que não aparecia nos outros mapas, vai aparecer aqui, ó, pegando uma área gigante que vai ser conhecida como Congo belga e que hoje em dia também existe o Congo e a República Democrática do Congo, dois países com o mesmo nome, né? Que são frutos aí do período de descolonização da África. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas inclusive esse domínio belga sobre o Congo é lembrado como um dos mais desse período do imperialismo, né? Porque
o rei Leopoldo, que era o rei da Bélgica, que ele vai instaurar uma forma de domínio colonial aí muito violenta, muito violenta mesmo, contra a população local, né? Então foi os horrores que esse processo criou, né? E aí a gente vai ver a França aqui, ó, se expandindo bastante também no norte da África, né? A Itália aqui, ó, onde está esse verde da Itália, gente, é onde hoje está a Líbia, tá? Então, onde hoje a Líbia teve uma colonização. O norte da África ele vai ser uma área de disputa nas guerras mundiais, né? Então, lembrando, a gente está vendo um mapa de 1914, ou seja, que coincide com o início da Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Primeira Guerra Mundial vai de 1919 a 1914 a 1919, e a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. E esses processos estão completamente interligados, porque o que explica as duas guerras mundiais? Exatamente o fato de que os países europeus queriam colonizar o resto do mundo, já tinham colonizado tudo que podiam, e ao estarem constantemente disputando áreas para colonizar, foram entrando em conflitos, redundaram nas grandes guerras mundiais. Então, assim, o que explica a Primeira Guerra Mundial? É a morte do arquiduque. Não, gente, não acontece uma guerra porque mataram uma pessoa, por mais importante que ela seja, né? A guerra ela é sempre um acúmulo de disputas por territórios, por riqueza, por influência, que vai chegar num ápice em que a política não dá mais conta e aí a política vira guerra, né? Então, é claro, tem sempre olha, é a gota d'água, mas que envolveu vários países, tá? Então, foi exatamente a disputa entre os países por áreas de influência e por colonização que levou às guerras mundiais. Inclusive, aqui, ó, essa área de colonização italiana, que é onde hoje está a Líbia, ela foi palco de disputas aí entre os nazistas e fascistas, né, na Segunda Guerra, contra os países chamados aliados, né, que estavam contra os nazistas e fascistas na Segunda Guerra. E aí você vê que não é à toa que isso já lá no comecinho do século XX estava se desenhando. Então, a Itália, a Alemanha, gente, são países que eles são países europeus tardios. A Itália e a Alemanha se tornaram países unificados com governo só muito depois do que os vizinhos. E aí, quando a Itália e a Alemanha vão correr para ter suas colônias, eles já estão atrasados. Então, isso explica muito do porquê mundial, né? Claro, tem o debate ideológico do nazismo, do fascismo, mas tem esse componente do fato de que a Itália e a Alemanha estavam lutando para fazer o feito de ter colônia, de acumular capital, tal. E ao ficarem para trás nesse processo é que eles acabam desembocando num discurso reacionário, né, racista, tal, e criando os governos de extrema direita aí que vão levar à Segunda Guerra Mundial, né? Eles perdem a Primeira Guerra. Ao perderem a Primeira Guerra, são duramente castigados, são obrigados a pagar multa, tem uma série de sanções. Então, assim, eles terem se unificado tardiamente e terem demorado para ter colônia explica por que eles estavam juntos na Primeira Guerra. E ao perder a Primeira Guerra e serem ligados, essa submissão, né, essa certa, vamos botar entre aspas aí, humilhação que eles vão sofrer, vai dar força para que surjam governos nacionalistas, com aquele discurso patriótico, tal, misturado com o discurso racial, que vai desembocar no nazifascismo e na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, aqui, o imperialismo, né,
ou neocolonialismo dominando aí. Gente, para finalizar de verdade, né? Já tá dando o nosso horário. Esse rapaz aí tá desenhado é o Lenin, né? O Lenin é muito conhecido como o cara que organizou como o principal líder da Revolução Russa de 1917, Revolução Socialista de 1917, que depois vai se transformar na União Soviética. Mas, para além de um líder político, ele era um analista da realidade, né? Escreveu livros, escreveu análises, né? E aí ele vai o fase superior do capitalismo, né, em que ele vai explicar aquilo que eles estavam vivendo, esse domínio, esse novo período de colonialismo. E aí ele vai dizer: se fosse indispensável dar uma definição o mais breve possível do imperialismo, seria preciso dizer que o imperialismo é o estágio monopolista do capitalismo. Essa definição compreenderia o principal, pois, por um lado, o capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas fundido com o capital das associações monopolistas de industriais. E, por outro, a partilha do mundo é a transição de uma política colonial que se estendeu sem obstáculos às regiões não capitalista para uma política colonial de posse monopolista dos territórios da terra, já inteiramente repartida. Então, o Lenin, explicando um pouquinho disso que ele está falando aí, o Lenin ele considerava que o imperialismo ele era o momento em que as potências conseguem chegar aos quatro cantos do mundo. Ele vai dizer nesse livro que já não tem nenhum lugar do planeta em que alguma potência imperialista não tenha se apossado, seja pelo controle direto, né, colocando lá seu exército para dominar aquela área, submeter, ou seja, um domínio comercial. Então, colocar, mesmo que um país esteja independente, você coloca regras comerciais tão rígidas, tão difíceis de serem cumpridas, né? Que você também está exercendo um domínio. Então, é por isso que ele vai dizer que o imperialismo é a fase superior do capitalismo, ou seja, a fase de domínio total do mundo pelo capitalismo. Monopolista, gente, que ele cita aí várias vezes, monopólio quer dizer dominado por um só, né? Então, a gente diz que uma empresa é um monopólio, só ela domina o mercado, aquilo ali que ela faz, tá? Isso é um monopólio. Oligopólio é quando não é uma só, mas são poucas empresas que têm o domínio daquilo, ou seja, em determinado mercado, né, um determinado produto. Então, aí ele está falando do monopólio como um fenômeno econômico, mas também político, né? Então, ele está dizendo aí que é quando o capitalismo, quando as empresas, tanto do ponto de vista bancário, da grana, né, quanto das indústrias, da produção, capitalista, tem domínio sobre o mundo, né? Tem domínio sobre o que os governos fazem e o que os governos fazem são medidas para dar respostas a esses grandes conglomerados de empresas que querem repartir o mundo para pegar sua riqueza, para ter mercado consumidor no mundo inteiro, né? Para ter gente consumindo seus produtos no mundo todo. Então é disso que o Lenin está falando aí, tá? Quando ele fala de monopólio, certo? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Deixa eu pôr aqui para parar de apresentar. Boa. E aí, gente? Falei pra caramba, quero ouvir. Deu para entender?
fácil, difícil, as considerações? Fale. Da hora, Vitor. Foi boa aula, hein, mano. Gostei. Vitor, vou até pôr meu rostinho aqui. Cara, você engana todo mundo, cara. Você fala que não consegue trabalhar a integração com sua matéria com outras matérias e tal. Eu vi várias matérias aí nesse assunto que você postou aí, cara. Eu consegui enxergar história, português, empresarial, profissionalizante voltado para a empresa, administração de empresa, tudo, cara. Show de bola, meu. Tirando a geografia que você comanda, né? Ficou show de bola. Show de bola mesmo. Valeu, bom que você gostou. Ficou fácil de entender, bom pra caramba. Parabéns mesmo. É nóis. Valeu, João. Eu acho que a Rani ainda tá gravando ainda. Por isso que eu acho que ela não consegue ver. Pode ser. Pode ser. Sim, com certeza. Beleza. E deu para gravar, Rani? Como é que deu certo? Beleza. Tá bom. Eu perguntei para o Fabinho sobre a senha, se ele tinha senha, e ele falou que não nem lembrava que o cursinho tinha um canal no YouTube, né? Porque como esses vídeos, claro, ficam grandes, ficam pesados, eu acho que o único lugar que dá para colocar é lá, porque se colocar em algum drive alguma coisa, vai acabar com a memória do e-mail de todo mundo. Mas aí depois, se a gente conseguir recuperar essa senha, ou se não conseguir, a gente cria outro, aí a gente sobe esses vídeos lá, e aí faz aquele esquema de subir o vídeo no YouTube, mas não deixa como público, né? Deixa ele como privado e aí só consegue tal. Porque a ideia não é que isso seja assim divulgado, né, como um vídeo, não, é para os alunos assistirem quem não pôde estar na aula, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso depois. Com certeza. Beleza. Tá certo, gente. Então, 9h20.